Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E galera, vamos lá para mais uma aula. A gente não pode pensar muito não, porque se pensar não grava, tá? O que acontece, pessoal? Nós cumprimos aqui o cronograma que nós havíamos estabelecido, não exatamente da forma como havíamos previsto, tá? Mas o resultado é que a gente cumpriu, tudo bem? Vou fazer mais uma cópia aqui. Estavam previstas as aulas 56, 57 e 58, tá? Para a parte de teoria, mas o resultado é que a gente teve de gravar 59 também, constituindo assim a parte 4, tá? A parte 4 só da teoria. Agora a gente vai partir para o quê? Isso mesmo, a gente vai partir para as questões. Aulas 1, 2, 3, né? Na verdade, uma vez aqui a gente tem a teoria, isso aqui é a prática. A gente vai ficar com a aula 1 de 4, resolvendo questão, depois aula 2 de 4, aula 3 de 4 e aula 4 de 4, beleza? Só que essa aula aqui ela não vai ser mais a aula de número 59, como havia sido previsto, vai ser a aula de número 61, próxima a 62 e assim segue a sequência, tá? Pessoal, como você consegue prever aí, nós resolveremos nessa aula 30 questões, ao menos esse é o projeto, trabalhando a letra de norma, trabalhando a 5410 de 2004 ou 2008, tá? Como preferir. Eu coloquei 2008 porque é a última intervenção que foi feita na norma. Entendido? Pessoal, quero pedir desde já que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e deixe o nosso gostei, tá? Clica no like aí para valorizar o nosso trabalho e ranquear bem o nosso vídeo no YouTube. Essa aqui não é a aula de número 57, na verdade vai ser a aula de número 60, não é isso? 60? Isso mesmo. Então vamos lá para as 30 questões, eu estou com um caderno aberto aqui, caderno que eu já criei no QC, você pode vir lá no meu perfil, eu estou com o nome de usuário aí, O Engenheiro Civil, e caso, não sei se tem como fazer a busca por usuário lá, mas o link está aqui na descrição, só você clicar para responder as questões também, você vai ter um limite de 10, se você não tiver a assinatura aí, 10 por dia, mas enfim, você pode acompanhar aqui, só um instante, maravilha, bora lá. Então o que acontece? Durante o projeto de uma instalação elétrica predial, o engenheiro deve, entre outras atividades, realizar a previsão de carga, sabendo que a previsão dos pontos de tomada é feita de acordo com a destinação do local dos equipamentos elétricos, isso que a gente já viu durante as aulas, que poderão vir a ser utilizados, sempre respeitando os requisitos mínimos apontados pela 5410 de 2008. Qual o número de pontos de tomada necessários em uma cozinha que tem 12 metros de perímetro e 8 metros quadrados de área? Pessoal, o negócio é o seguinte... Quando a gente está falando de número de pontos de tomada de corrente, a área não é importante, tá? O que vai contar é o perímetro. O que vai contar é o perímetro. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para o perímetro dessa... A gente está falando de uma sala, em uma cozinha. A gente está falando de uma cozinha, tá? Se é a cozinha, o divisor vai ser 3,3. Se fosse sala ou dormitório, o divisor seria 5, tá? Como a gente está numa cozinha, é lógico que na hora da prova a gente não vai ter calculadora, né? Mas vai pegar 12 e dividir por 3,5. Isso vai dar 3 ponto alguma coisa, tá? Calque, ó, 12 dividido por 3,5, a gente encontra aí 3,42. Não precisa de calculadora para dizer que vai ser 4, né, pessoal? Fiz ali para explicitar. Vocês notem que não dá 4 redondo, dá 3,42, ou seja, 3 vezes 3,5 metros mais uma fração. E é justamente o que diz a norma, tá? De tomada e para cada fração de 3,5 também. Então nós temos 3 vezes 3,5 redondo e a fração a conta é simples. Tudo bem? Esses 8 metros quadrados aqui, dá para a gente dimensionar, pessoal, para iluminação, tá? Para os 6 primeiros metros quadrados, a gente vai atribuir 100 VA, e para cada 4 metros quadrados inteiros, a gente vai atribuir 60 VA. Nesse caso aqui, nós teríamos os primeiros 6 e restariam 2, né? 2, ora, 2 não é 4 metros quadrados inteiros, evidentemente. Então, não dá para a gente somar 60 VA. O resultado é que a potência dessa sala seria de 100, dessa cozinha, perdão, seria de 100 VA, tá? Para a iluminação. A potência mínima, tá? Potência mínima. Estou falando da potência mínima, assim como estou falando dos pontos de tomadas mínimos também. Questão de número 2. A NBR 5410 trata da instalação elétrica de baixa tensão. Essa norma aplica-se aos circuitos que não os internos aos equipamentos, exatamente. Pessoal, 5410 não trata de interior de equipamento, tá? Funcionamento do circuito interno, funcionamento dos equipamentos, outras normas, outros princípios, outros padrões, não a 5410. A 5410 é até a chegada ao equipamento, tudo bem? Ela se aplica aos circuitos que não os internos aos equipamentos, ok? Funcionando sob uma tensão superior, funcionando sob uma tensão superior a 1000 volts e alimentados através de uma instalação de tensão igual ou inferior a 1000 volts. Vocês notem, pessoal,
que aqui, ó, os equipamentos, eles podem funcionar até com uma tensão superior a 1000 volts. Durante a nossa aula, eu dei um exemplo daquelas TVs com tubo de imagem, eu dei exemplo daquelas lâmpadas de vapores metálicos, tá? Que você tem um reator que produz alta tensão ali, etc, etc. Então, sim, a gente pode ter dispositivos que funcionam sob uma alta tensão, mas que, porém, são exatamente. Que, porém, são alimentados com tensão igual ou inferior a 1000 volts, em corrente alternada. Por exemplo, circuitos de lâmpadas a descarga, foi aquilo que eu disse, e precipitadores eletrostáticos, tá? Precipitadores eletrostáticos, esse aqui é o nosso gabarito, a gente vai conferir porque as demais estão erradas. Por quê, pessoal? Porque as demais diz, aqui a parte que não os circuitos internos se conserva, mas altera aqui, ó, 1500 volts em corrente contínua, em corrente alternada, aliás, tá? Não é 1250, não é 1500, não é 2000, a gente tem 1000, tá? 1000 volts em corrente alternada, tensão igual ou inferior. Outra forma, pessoal, que pode ser trazido esse 1000 volts, naturalmente, 1 kV, tá? 1 kV. Terceira questão. O aterramento elétrico é uma medida de segurança utilizada em instalações elétricas para proteger as pessoas, através do contato humano com a carcaça de equipamentos e o patrimônio contra uma falha no isolamento. Isso mesmo. Novamente, aterramento elétrico é uma medida de segurança utilizada em instalações elétricas para proteger as pessoas, através do contato humano com a carcaça de equipamentos e o patrimônio contra uma falha no isolamento. Então tá, no Brasil, o aterramento de redes de baixa tensão, seja de 127 volts ou 220 volts, é regido pela NBR 5410 da BNT, que define 3 esquemas básicos de aterramento. São eles, pessoal, CSI, eu não sei nem dizer o que é, tá? Poderia ser os índices para comum, separado e impedância, mas não é. Tá? N terra, neutro terra, terra impedância e terra separado, não. Ainda que, pessoal, esteja associado, tá? Tem aqui neutro, terra, terra impedância, terra separado? Não constitui. A, C e W. Eu não sei se quer dizer o que são essas letras aqui, tá? Dentro do contexto da norma. Restou quem, pessoal? Terra, terra, terra neutro, impedância, terra. São aí os arranjos que a gente pode ter dentro da norma. E para o terra neutro, tá? Isto é, o condutor de proteção, que é o terra, será separado do condutor neutro, tudo bem? Será separado ao longo da distribuição da rede, tá? Esse neutro vai ser aterrado no mesmo ponto lá do... Na verdade, não necessariamente ele vai ser aterrado no mesmo ponto, tá? A gente pode ter o terra neutro separado, o terra neutro comum e o terra neutro comum e separado. Conforme a gente tem o comentário dos colegas aqui, eu coloquei, teve mais colega que colocou o comentário aí, tá? E vale a pena, pessoal, se você caiu aqui nessa aula de paraquedas de resolução de questões, confira as nossas aulas de teoria para que você consiga acompanhar. Tudo bem? Caso você não tenha uma base. Uma vez que você tenha a base, você não vai precisar ver as aulas, a gente pode vir aqui e tocar direto. Tá? Quarta questão. No que se refere às proteções contra choques elétricos especificados na 5410 de 2004, versão corrigida de 2008, instalações elétricas de baixa tensão, o meio destinado a suprir a proteção contra choques elétricos quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas é denominado proteção. Pessoal, aquela história que eu falei, a gente tem base, né? Você vai ter próprio o PVC que envolve o condutor ali, que envolve o cobre, aquela capa plástica, ela vai ser a proteção básica. E aqui, ó, tá falando em que tipo de proteção? Proteção destinada a suprir. Quem supre, pessoal, é a proteção supletiva. Vocês lembram do exemplo? Eu coloquei proteção básica, é a capa do cabo. Proteção supletiva, eu coloquei fita isolante e fita de alta fusão, que é uma fita emborrachada da 3M lá, outra marca que seja. A gente pode ter outros dispositivos que não somente essas fitas, tá? Mas é o exemplo mais clássico que a gente tem. Então o que acontece? Você está passando o cabo lá na tubulação, houve uma ruptura da proteção básica. Você vai suprir a proteção básica para que não fique ali uma parte viva exposta. Quando a gente fala parte viva, uma parte eletrificada, naturalmente, tá? Então, essa proteção vai ser sim a proteção supletiva. Proteção supletiva. Procede. Proteção especial, se tem a menção disso da norma, eu não encontrei, tá? A proteção adicional, ela vai ter uma outra descrição, que não essa que foi trazida aqui. Essa descrição é de proteção supletiva. A proteção adicional, pessoal, ela vai buscar... ela vai além da básica e da supletiva, e é quando, por imprudência do usuário, tá? ele se expõe a esses riscos. Ele se expõe a esses riscos, não é o caso, nem diferencial. Diferencial, a gente tem um dispositivo de proteção adicional, que é o interruptor diferencial residual, o famoso DR. Tá?
Só que não é o caso aqui, nem muito menos básica, de fato é supletiva. O que a gente tem aqui, ó, básica, impede em condições normais. Suprir é a supletiva e o adicional ele vai buscar garantir que o sujeito não se mate nas instalações elétricas. Você pode ler o comentário do Patrick aí também, tá? O trecho da norma, olha só. Proteção básica, meio destinado a impedir contato com partes vivas perigosas em condições normais. Supletiva, meio destinado a suprir a proteção contra choques elétricos quando as massas ou partes condutivas acessíveis tornarem-se acidentalmente vivas. É justamente a descrição trazida nessa proteção contra choques elétricos em situação de maior risco de perda ou anulação das medidas normalmente aplicáveis, de dificuldade no atendimento pleno das condições de segurança associadas a determinada medida de proteção ou ainda em situações em locais que os perigos de choque elétrico são particularmente graves. Tudo bem? Nós temos aí proteção adicional, o DR é o dispositivo de proteção, tá? Fica o registro. Adiante, pessoal, próxima questão, o que mais que a gente tem? Quinta questão. Com base nos critérios mínimos para a definição do número e da potência de pontos de tomada apresentados pela BNT 5410, 2008, instalações elétricas de baixa tensão, assinale a alternativa que expressa corretamente o número de pontos de tomadas necessário em um dormitório com 3 metros de largura e 4 metros de comprimento e suas respectivas potências. Então o que a gente tem aqui, pessoal? A gente está querendo o quê? Pontos de tomada de corrente. Ponto de tomada de corrente, eu preciso saber o perímetro ou a área? Eu preciso saber o perímetro. Como é que eu obtenho o perímetro de um dormitório retangular? Vou somar, né, pessoal? 3 e 4, 7, 7, 7, 14. 14 metros. E o quarto, o múltiplo, o fator de divisão vai ser 5 ou 3.5? 3.5 eu uso em banheira, cozinha, cozinha, área de serviço. Eu vou usar 3,5 lá, não é isso? 3,5 eu vou utilizar para lá. Agora, salas e dormitórios e ambientes análogos, eu vou utilizar o divisor de 5. Então eu tenho 14, porque eu somei 3 com 4, multipliquei por 2, dá 7. Não é isso? 7. 3 e 4 dá 7, vezes 2, 14. Eu tenho 14. 14 dividido por 5 vai dar 2,8. É isso? Se a gente fizer a conta aqui, já tem a calculadora aberta ali, mas 14 dividido por 3, 3,5 não, 5, né? 2,8, isso mesmo. Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3,5 e uma fração. Vai dar um total de 3, tá? 3 o quê? 3 tomadas com 100 VA cada. Thales, por que 100 e por que não 200? Porque 100 é o mínimo. E aqui a gente está falando de quê? Ó, assinale a alternativa que expressa corretamente o número de pontos de tomadas necessários em um dormitório. Tá? Tá, aqui, ó. Critérios mínimos, tá, pessoal? Critérios mínimos. Eu posso ter 5 tomadas nesse quarto? Naturalmente, sem problema algum. Eu posso ter um ponto, cada ponto de... Mas você que sabe. Na verdade, você que sabe não, né? Eu, como engenheiro, tenho que orientar você a não jogar dinheiro fora. 3 tomadas com 100 VA cada, tá? 3 tomadas com 100 VA cada. Pessoal, olha a pegadinha. Se esse ambiente fosse uma cozinha, atenção, hein? Atenção, se esse ambiente fosse uma cozinha, você pega 14 e divide por 3,5. Vai dar justamente, ó, 10,5 mais 3,5. Vai dar 4 tomadas, né? Se fosse uma cozinha, pessoal, a gente vai simular se fosse uma cozinha agora, hein? Se fosse uma cozinha, eu pegaria 14, tá? Dividiria por 3,5, que vai dar 4, não é isso? 14 dividido por 3,5 dá 4. Aí, o que a norma diz? Isso se o número de pontos for igual ou inferior a 6. Se for 7, 8, a coisa já muda de figura. Os primeiros dois eu vou atribuir 600 VA. Mas o cenário aqui, qual é o número de pontos que eu tenho? 4. 4 é menor que 6, evidentemente. Então, para os primeiros 3 pontos, se fosse uma cozinha, eu ressalto, eu atribuiria 3 tomadas de 600 VA mais uma tomada de 100 VA. Aí você vem aqui, ó, e eu achei que a banca fosse... A banca ela foi generosa aqui, tá, pessoal? A banca foi generosa. Porque se ela coloca aqui, ó, 3 tomadas de 600 VA, tá? Se ela coloca 3 tomadas de 600 VA e uma tomada de 100 VA, ia pegar muita gente, tá? Ia pegar muita gente. Mas resumo, vamos tocar para frente. A gente tem mais outras 20, se a gente já resolveu 5, né? A gente tem outras 25 questões para resolver. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à instalação segundo a 5410. A instalação do DPS, disjuntor de proteção contra surto, para proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou em suas proximidades. Pessoal, a gente falou do DPS, tá? A gente falou bastante, a gente gastou uns bons minutos falando do DPS na aula 2, salvo engano, tá? Você pode aula... Onde devem ser dispostos esses dispositivos? Eles serão dispostos na
entrada da linha elétrica da edificação. Está no quadro de distribuição principal? Pessoal, pode ser que ele fique no quadro? Pode. Mas onde é preferível ele estar? Na entrada lá da linha ou no quadro? É preferível que ele esteja na entrada, tudo bem? Em ambos, pessoal, se a gente voltar lá na norma, for olhar assim ao pé da letra, se você tiver lá as externalidades da tabela 59, eu acho que é a tabela 59, tá? Se você tiver as influências externas que dizem que a sua residência ela está sujeita a tanto descarga indireta, indireta, ou você pode ter o tipo de descarga direta, que é aquela descarga que cai na sua casa mesmo. Se a sua residência, a sua edificação, tá? Edificação é o termo mais apropriado. Se a sua edificação está sujeita tanto a descargas diretas ou indiretas, pode sim que a resposta seja em ambos, tá? Pode ser sim que a resposta seja em ambos. Mas aqui a gente vai partir do pressuposto, eu sei que essa ideia de partir do pressuposto é algo perigoso, né? Mas a gente vai partir do pressuposto de que a gente está trabalhando em condições normais de temperatura e pressão, condições mais usuais, tá? Onde o DPS vai ficar na entrada da linha elétrica da edificação. Gabarito letra A. Entendido? Nenhum é arriscado você deixar a sua... Apesar que se você tiver em uma região que não incide raio, né? Talvez... Mas enfim. Tá aí, tá? Comentários que a gente tem aqui. Sobre tensões transitórias, são surtos, tá? Um surto elétrico. Esse comentário que eu copiei e colei é do colega Cid, tá? Eu já conversei com o Cid, o Cid é gente boa. E... beleza. O que mais que a gente tem? Vamos analisar aqui agora, questão de número 7, novamente. Para que o projeto arquitetônico esteja em consonância com o projeto elétrico, é comum que o autor do projeto forneça o desenho da marcação dos pontos elétricos com as quantidades necessárias e localizações cotadas dos mesmos ao engenheiro eletricista. Nessa situação, é importante a observação às normas técnicas. Nesse sentido, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O projetista deve se preocupar com a utilização da instalação por crianças e deficientes, o que interferirá nas alturas de alguns dispositivos elétricos da instalação, tais quais tomadas, médias e interruptores. Só, isso aqui é verdade? Isso aqui procede? Procede sim, tá? A primeira vez que eu resolvi essa questão eu errei. E eu errei por quê? Porque eu falei, não, criança que lute, né? Criança que pegue uma cadeira, que chame os pais, mas sim, pessoal, entra lá na parte de externalidades da tabela, tá? Entra na parte de externalidades da tabela e fala assim, as crianças sim, a instalação deve estar adaptada para elas, assim como para os PNS. Essa norma foi elaborada em 2008, então uso o termo deficiente aqui. Mas, pessoal, eu não sou fã do politicamente correto, não, mas estou falando do que as normas têm trazido, tá? As normas elas têm trocado o termo deficiente por PNE, portador de necessidade especial, porque, enfim, alguém pode ter considerado esse termo ofensivo aí, deu umas causas na justiça e mudou para portador de necessidade especial. Não é mais deficiente, é PNE agora, tá? Então, num contexto formal aí, você está cercado de técnico, não estranhe se você disser deficiente e alguém te olhar torto, tá? PNE, pessoal, PNE. O que interferirá nas alturas de alguns pontos elétricos da instalação, tais quais tomada, média e interruptor. Verdade, isso aí procede. Essa primeira verdadeira, a gente corta quem? A gente corta a B e a D. Maravilha. Ó, a denominada marcação dos pontos elétricos consiste na localização das lâmpadas, interruptores e tomadas. Procede, além do posicionamento do quadro de medição no interior da edificação. Opa, quadro de medição no interior da edificação? Isso aqui não procede não, tá, pessoal? Começou a ficar estranho isso aqui. Além do quadro de distribuição em seu exterior, preferencialmente no limite com a rua, para aferição periódica. Pessoal, a banca aqui, a banca ela busca confundir o candidato aqui ao trocar os conceitos de quadro de distribuição e quadro de medição, tá? Quem vai servir para a aferição periódica é o quadro de medição, tá? O quadro de medição vai ficar no exterior, de preferência no limite com a rua, inclusive muitas das normativas das concessionárias de energia elétrica, elas dizem que o quadro de medição tem que estar com a face para a rua, tá? Preferencialmente no limite com a rua para aferição periódica. Então isso aqui não é quadro de distribuição, é quadro de medição. Mesma coisa aqui, ó, onde se lê quadro de medição, leia-se quadro de distribuição. Quadro de distribuição no interior da edificação, tarará, tarará. Então essa segunda é falsa. Quem disse que a segunda é verdadeira? A letra C. E a gente já tem o nosso gabarito, tá? A gente vai só confirmar agora. Vai só confirmar.
Então, o que mais? A terceira, né? A primeira, segunda, onde está a próxima? A próxima está aqui. Segundo a 5410, deve-se respeitar o mínimo recomendado para estabelecer a quantidade de tomadas de uso geral em copas, cozinhas... tomadas de uso geral, ponto. Né? Em copas, cozinhas e áreas de serviço deve ser previsto uma TUG a cada 3,5 metros de perímetro, sendo considerada uma tomada para a fração restante menor que 3,5. Pessoal, isso aqui procede. Tá? Tem um número mínimo de potência e de quantidade e em cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, uma TUG a cada 3,5 metros de perímetro ou fração. Procede, a gente confirma. Vamos ver se a próxima é falsa, como a gente suspeita ser. Tomada de uso específico é aquela destinada a equipamentos que possuem cargas maiores, por exemplo, lavadora de louças. Até aqui ok, tá? Em copas, cozinhas e áreas de serviço deve ser prevista uma TUI a cada 3,5 metros de perímetro, sendo considerada uma tomada para a fração restante menor de 3,5. Pessoal, começou bonitinho, tá? Mas não é uma TUI. Deve ser considerada uma TUG para cada 3,5. A TUI a gente vai colocar conforme tiver a necessidade dos equipamentos lá, tá? Equipamentos de maiores potências que demandam um circuito independente, a gente vai utilizar uma TUI. Para o cálculo de tomadas de uso geral, TUG, utiliza-se o perímetro interno do ambiente para determinar quantidades, mas em um banheiro ou lavabo que possui área menor que 6 metros quadrados, não há necessidade de calcular o perímetro. Basta estabelecer uma tomada de 600 VA. Pessoal, a gente está falando de quê? De banheiro ou lavabo. Isso aqui procede, a gente explicou essa parte lá na aula teórica, tudo bem? Lavabo, tomada de 600 VA, sim, é o mesmo critério, pessoal. Aqui a gente está falando de um banheiro, né? O lavabo ele é um cubículo, né? Você vai ter só a bacia sanitária ali mesmo, o lavatório, o local para a toalhinha, é bem pequeno o lavabo mesmo. Mas um banheiro, você pode ter uma sala de banho, tá? Um perímetro extenso aí, perímetro de 14, 15, tá? Coisa de maior dimensão. E aí, nesse caso, o critério para a obtenção dos pontos de tomada vai ser o mesmo para as cozinhas. Você vai dividir por 3,5, atribuir 600 para os 3 primeiros, caso o número de pontos seja inferior ou igual a 6 metros. É aquela história. Mesma coisa da cozinha. O resultado é que você vai atribuir pelo menos, isso é o mínimo, tá? Uma tomada de 600 VA lá. Beleza? 600 volt-ampere. Adiante, oitava questão. Com relação ao estudo da eletricidade, é correto afirmar. Atenção, pessoal. Com relação ao estudo da eletricidade, é correto afirmar. A soma algébrica das tensões das correntes em um nó é igual ao dobro das correntes que saem dele. Pessoal, o que chega num nó tem que sair, tá? Nesse sentido, dá pra gente fazer um paralelo com as tubulações de água, tá? O que chega tem que sair. Você tem ali, vamos pensar, você tem um T, né? Não tem como a água que chega num T sair no dobro dela. Esse T ele não vai gerar água, não vai produzir água. A mesma coisa do nó aqui em uma rede elétrica, tá? Você tem um nó ali, é impossível que a corrente que sai dele seja o dobro da corrente que chega, que é justamente o que está dizendo aqui, ó. A soma algébrica das correntes em um nó é igual ao dobro das correntes que dele saem. O que chega sai, tá? O que chega sai. Disjuntor é o dispositivo designado especificamente para ter capacitância. Pessoal, o dispositivo designado especificamente para ter capacitância é o... Exato, capacitor, tá? Capacitor. A soma algébrica das tensões em um circuito fechado é sempre igual a zero. Agora, isso aqui sim, tá, pessoal? Isso aqui sim, isso aqui é verdade. Uma carga indutiva mantém a corrente em fase com a tensão. Errado. A carga indutiva, ela vai atrasar, tudo bem? Uma instalação com muitos motores aí associados, tá, pessoal? Vai atrasar a corrente em relação à tensão. Do mesmo modo que os capacitores, muitas cargas capacitivas, vão adiantar a corrente em relação à tensão. Isso aí a gente está falando da inversão, tá, pessoal? A gente está falando de corrente alternada. Então você tem a polaridade da corrente mudando o tempo todo, da tensão, né? Corrente alternada na verdade a corrente está mudando naturalmente, né? Mas isso muda também o valor da tensão. E você pode ter elas em fase, em que a curva ali elas coincidem no ponto em que elas cruzam o gráfico. A carga indutiva vai defasar, se a carga capacitiva vai adiantar. Quando esse fenômeno de defasagem se torna extremo, a gente vai ter que intervir com um banco de capacitores, uma solução dessa ordem.
Uma carga indutiva mantém a corrente em fase com a tensão, não procede. Uma carga capacitiva atrasa em 90 graus a corrente em relação à tensão. Não necessariamente 90, tá, pessoal? Necessariamente 90 não dá para dizer isso, não. Isso aqui é o estudo de fasores. Estudo de fasores. Quem tiver curiosidade de ver essa parte aí, estudo de fasores. O que a gente pode dizer aqui? Que a soma algébrica das tensões em um circuito fechado é sempre igual a zero. Beleza? Belezinha. Comentário que a gente tem aqui. Indução atrasa a corrente, capacitiva adianta a corrente em relação à tensão, tarará. Beleza? Vamos para a próxima. O engenheiro civil, ao receber um projeto de instalações prediais, deve saber interpretar todas as intervenções necessárias a serem executadas. Sobre a simbologia de um projeto de instalações elétricas, marque a opção correta. Isso aqui é um eletroduto na laje, provavelmente, tá? Por quê? Porque no piso ele é tracejado. Isso aqui vai ser um eletroduto no teto de diâmetro de 25 milímetros. A gente corta fora. Interruptor paralelo ao three-way, errado. Interruptor simples de 2 seções. Quadro geral de luz e força, esse aqui mesmo. Condutor fase, errado. Condutor neutro. Pessoal, um bizu aí para se associar. Você tá vendo que tem uma perninha? Isso aqui tem uma perninha, você tá vendo? É igual o N, tá? O N de neutro tem uma perninha também. Tem, se for escrever ele, vai ter as perninhas do N. Então, você viu que tem perninha só para um lado? Ele é o neutro, tá? Se tem perninha para os dois, se é um T, é T de terra, tá? A gente vai ver isso mais adiante. Então, não é uma fase. Se fosse uma fase, seria só um traço atravessando assim. Não é fase. Tomada de luz alta, errado. Pessoal, seta branca é tomada baixa, tá? Se a parte da seta estiver preenchida, tomada média. E se a seta estiver totalmente preenchida, tomada alta. Fica o bizu aí. Entendido? O que mais? Então, quadro geral de luz e força embutido. Exatamente. Adiante. 10ª questão. A figura abaixo representa um quadro de distribuição em uma unidade habitacional de baixa tensão, onde está indicado o dispositivo, a corrente diferencial residual, comercialmente conhecido como DR. Sobre ele é correto afirmar, novamente, a figura abaixo representa um quadro de distribuição de uma unidade habitacional de baixa tensão, onde está indicado o dispositivo, a corrente diferencial residual, comercialmente conhecido como DR. Sobre ele é correto afirmar. Tá? Sobre ele, o que a gente pode dizer, pessoal? É um dispositivo exigido pela 5410, cuja função é compatibilizar circuitos monofásicos com circuitos bifásicos, estabilizando assim a diferença de potencial. Não procede, não procede, não procede. É um dispositivo exigido pela 5410, cuja função é proteção às pessoas contra choques elétricos, diferença residual de até 30 mA, e proteção do patrimônio, DR acima de 30 mA. Pessoal, esse aqui é o nosso gabarito. Esse aqui é o nosso gabarito. Procede? Procede sim. Vamos ver por que as demais estão incorretas. É um dispositivo exigido pela 5410 de 2004, cuja função é apenas para proteção contra sobrecargas e curto-circuito. Pessoal, quem protege só contra sobrecarga e curto-circuito é o disjuntor termomagnético, tá? Não é isso aqui não, a gente está falando de DR. É um dispositivo de uso opcional em instalações de baixa tensão e possui a função de proteger as instalações elétricas de curto-circuito e proteção de contato direto, quando está na faixa de 100 mA a 300 mA. Não sei disso aqui não, pessoal. Isso aí, não sei nem o que comentar. Eu só sei que não é uma faixa de fuga usual, tá? Nosso gabarito aqui é a letra B. Beleza? Que comentário que a gente tem? Ó, 5410 estabelece 30 mA, qualquer que seja. Aí tá, pessoal, onde vai esse DR? Só recapitulando. Vai em área molhada, vai em área externa, vai em área de serviço, que mais onde vai? A área é uma lavanderia, industrial, residencial, tá? Tudo pega DR. Ó, queda de tensão, a gente está na questão 11. Queda de tensão é um dos critérios previstos na 5410 para a determinação do dimensionamento de condutores. De acordo com essa norma, considerando a ausência de equipamento de corrente de partida elevada, tá? Considerando a ausência de equipamento de corrente de partida elevada, qual seria o limite admissível da queda de tensão nos circuitos terminais? Que tipo de circuito? Circuito terminal. Pessoal, terminal, 4%, 3% não é uma faixa aí que está tranquilo, não é limite, tá? 5% é lá no ponto de entrada, 8% já é uma queda muito alta, 7% eu posso ter no transformador ou no gerador, tá? No transformador ou no gerador. E por que ele falou aqui, pessoal? Considerando a ausência de equipamentos de corrente de partida elevada. Porque se a gente vier aqui no nosso resumo, ó, for lá na tabela, que é justamente essa tabela aqui, ó, o que a gente tem? Partida elevada durante o período de partida, vai ser uma exceção a essas regras aqui. Eu vou poder baixar mais que esse percentual.
Posso chegar a 8, 9, 10, 11%, tá? Desde que seja durante o período de partida. Após o período de partida, a energia tem que estar normal. Belezinha? O que mais que a gente tem, pessoal? 12ª. A figura a seguir representa um esquema ilustrativo de um dispositivo de linhas elétricas utilizadas em baixa tensão. De acordo com a 5410, a descrição deste esquema é a seguinte: cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção não circular ou eletrocária em espaço de construção. Novamente, cabos unipolares ou cabo multipolar. Primeira coisa, pessoal, eu tenho 3 condutores dentro de um mesmo capeamento aqui. Isso aqui é um cabo multipolar. Começa daí, tá? Começa daí. Eu acho que... Bora lá. Cabo unipolar ou cabo multipolar. Isso aqui tá com cara de cabo multipolar. Vamos analisar as demais alternativas. Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção não circular. De fato, o eletroduto é de seção não circular ou eletrocalha, tá? Essa segunda parte aqui tá ok. Condutores isolados em eletroduto de seção não circular ou eletrocalha. Pessoal, não é condutor isolado. Vocês notem que esses condutores estão agrupados. Condutores isolados em eletroduto de seção não circular embutido em alvenaria. Não são condutores isolados. Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção não circular embutido em alvenaria. Pessoal, eu vou dar o gabarito, tá? Cabos unipolares, condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha sobre parede em percurso horizontal ou vertical. Não é sobre parede, está dentro da parede, tá? Pessoal, aqui, ó, isso aqui é um cabo, vamos ao gabarito. Trata-se de um cabo multipolar, tá? Um cabo tripolar, no caso, né? Um cabo PP, um cabo Citenax, lá da Prysmian, tá? A gente pode pensar assim. E esse aqui, o eletroduto, ele pode ser um eletroduto de seção não circular ou uma eletrocalha, tá? E por que eu olhei com estranhamento aqui de começo? Pelo seguinte, aqui fala cabo unipolar ou cabo multipolar. Não é cabo unipolar e cabo multipolar. É ou. Pode ser um ou pode ser outro, tá? Pode ser um ou pode ser outro. É justamente o caso aqui, ó. Cabo multipolar em eletroduto de seção não circular ou eletrocalha em espaço de construção. Isso mesmo, vamos conferir. É isso aí, tá? Isso aqui pode ser tanto um eletroduto quanto uma eletrocalha. Adiante, 13ª. Segundo 5410, é reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos o uso de dispositivo de proteção à corrente diferencial residual, com corrente diferencial residual nominal em mA igual proteção adicional contra choques. Pessoal, se for acima de 30 mA, vai continuar sendo proteção contra choques? Não vai. Por quê? Porque para que proteja o ser humano, eu preciso da sensibilidade de 30 mA. Se for acima de 30 mA, protege só o patrimônio, tá? Só o patrimônio. Ó, gabarito, comentário. Uso de dispositivo, isso aqui é o item da norma, tá? Uso de dispositivo, tarará, tarará. Corrente nominal igual ou inferior a 30 mA, proteção adicional. Lembrando, pessoal, IDR é proteção adicional, tá? A proteção adicional provida pelo uso de DR, alta sensibilidade, visa casos como os de falhas de outros meios de proteção e de descuido ou imprudência do usuário. Descuido ou imprudência do usuário. Então, o sujeito está na banheira, pense na ideia genial que eu vou exemplificar agora. O sujeito está na banheira e está secando o cabelo dentro da banheira. E ele deixa o secador cair dentro da banheira, né? Para que ele não morra eletrocutado lá, o DR vai atuar. Beleza. Pessoal, 14ª. A gente já marcou? Já. Analise a figura. Aqui a gente tem o terra, tá? Proteção, protected earth, né? Aterramento. E o N de neutral. Ó, o N é a perninha aqui, ó. E o T, ele vai ter o T, que ainda que o neutro esteja aterrado aqui na alimentação, eles seguem em condutores distintos para as massas elétricas, tá? Eles seguem condutores distintos. Então, esse aqui é o típico esquema terra, neutro, separado, tá? Terra, neutro, separado. Gabarito é qual? O gabarito é letra A, tá? Esquema II, II seria impedância, impedância. Nós temos sim o esquema impedância terra, mas não é o caso. Nós temos o esquema terra, terra, não é o caso. Nós temos o esquema terra, neutro comum, ou terra, neutro combinado. Não é o caso. Neste caso, terra, neutro estão separados. Thales, a gente vai ver o terra neutro combinado ou o terra neutro combinado separado. A gente vai ver sim nas questões adiante. 15ª. O método do fluxo luminoso consiste em determinar a quantidade de fluxo luminoso lumens necessária para determinado recinto baseado nos seguintes critérios. Tipo de lâmpada, procede, tá pessoal? Contribui. Quem não tem A1? Letra B. Os demais têm A1.
Tipo de luminária, influencia também. Quem não tem A2? Todas têm A2. Opa, a letra A não tem A2. Cores da parede e do teto, influencia sim. Se você tem um ambiente das cores pretas, tá? Sei lá, um estúdio de tatuagem, as paredes todas pretas, a cor da parede influencia sim. Quem não tem A3? Todas têm A3. Tipo de atividade desenvolvida no ambiente a ser iluminado. Pessoal, qual ambiente vai ser melhor iluminado? Vai ser um barzinho ou uma biblioteca, né? Onde eu preciso É lógico que a gente precisa em uma biblioteca, em um hospital, tudo bem? Em um ambiente de perícia, de inspeção, tudo bem? É assim que se dá. Portanto, a 4 procede sim. Tensão de alimentação da instalação. E a tensão, importa, pessoal, se a luminária é alimentada a 127 ou a 240, 230, 220 volts, não importa, tá? O que vai importar é a capacidade de luminância dela, os lumens dela que elas oferecem para o ambiente. Então, essa aqui tem a 5 aqui, a gente corta, gabarito é letra D, tudo bem? Gabarito letra D. Essa norma não é necessariamente 5410, mas entra no contexto da elétrica e a gente já mata dois coelhos com uma só cajadada. Agora sim, 5410, atenção, hein? Assinale a alternativa correta de acordo com a norma brasileira de instalações elétricas de baixa tensão, 5410. Em uma instalação trifásica com neutro, o dispositivo diferencial residual deverá ser quadripolar, ou seja, tetrapolar. Ou seja, tanto as fases quanto o neutro deverão passar pelo dispositivo. Pessoal, nas aulas foi o que eu falei. Neutro tem que passar pelo DR. Por quê? Porque a corrente sai pela fase e ela volta pelo neutro. E o DR, como é que funciona o DR? Ele conta quem saiu e quem chegou. E se ele sentir falta de alguém, ele interrompe. Tá? É assim que funciona o DR. É assim que funciona o DR. Então, sim, o neutro precisa passar. A gente já tem o nosso gabarito. Vamos confirmar se é isso mesmo. O condutor de proteção não pode ser comum a mais de um circuito. O condutor de proteção é quem, pessoal? É o terra. O terra pode ser, sim, comum a mais de um circuito. O uso de dispositivos de disjuntores termomagnéticos é conhecido como proteção adicional contra choques elétricos. Pessoal, proteção adicional busca garantir que não haja choques elétricos, tá? Busca garantir. E o disjuntor termomagnético, ele não está ligando se está tendo fuga de corrente, desde que essa fuga não exceda a corrente nominal própria daquele dispositivo de proteção. Vamos supor, você tem um disjuntor termomagnético de 20 ampere, né? Não interessa se 10 desses 20 ampere estão sendo direcionados para eletrocutar alguém, ele não quer saber. Ele só quer saber se está aquecendo ou se está passando mais de 20. Se passar mais de 20, ele desarma. Se aquecer, ele desarma. Mas o uso que estão fazendo dessa corrente, se essa corrente está escapando ou se não está, ele não se importa, ele não dá a mínima, tá, pessoal? O disjuntor termomagnético, ele é meio revoltado. Agora o DR, ele é mais sensível, tá? Ele fala, pra que você tá usando essa corrente aí? Você tá escapando com ela? Se você escapar, eu vou cortar o circuito. Ele vai lá e corta, tá? É o que o DR faz. Agora o disjuntor não, ele já é mais virado, ele fala, não quero saber não, né? O disjuntor, ele fala assim, eu quero ver o mal, né? Tem um coração peludo. Letra D. A utilização de dispositivos diferencial residual é conhecida como constituindo em si uma medida de proteção completa. Pessoal, DR não é proteção completa, a norma deixa isso explícito, tá? Inclusive, deixa eu fazer uma busca aqui, tá? Completa não oferece proteção, faltou o M, né? Sem M não vai. Completa. A utilização de tais dispositivos quais? Diferencial residual. Não constitui em si uma medida de proteção completa e não dispensa, tá? Não dispensa em absoluto o emprego de outras medidas de proteção, que são a básica e a supletiva. A utilização de dispositivos é reconhecida... A detecção de sobrecorrentes deve ser prevista em todos os condutores de fase e deve provocar o seccionamento do condutor em que a sobrecorrente for detectada e dos outros condutores vivos. Aí você pensa, pessoal, tem sobrecorrente em um circuito, aquele disjuntor dispara, aí por que aquele disjuntor disparou? Todos os outros têm de disparar? É o que está dizendo a letra E. Está dizendo que se tem sobrecorrente em um, vai ter de cortar dos outros também, né? Não é. Os gabaritos de fato é a letra A, o neutro. Se é trifásico vai ter DR, vai ter edição tetrapolar, porque tem que captar as 3 fases mais o neutro. 17ª. A 5410 possui limitações na sua aplicabilidade. Verdade. Assinale a alternativa que cita corretamente em quais situações a norma supracitada se aplica. Thales, quer aqui não se aplica? Errado. Quer onde se aplica. Instalações de tração elétrica, não se aplica. Instalações elétricas de veículos automotores,
não se aplica. Instalações elétricas de embarcações e aeronaves, não se aplica. Pessoal, a gente pode pensar no seguinte, tração lembra o quê? Tração lembra caminhonete, tração lembra trator, tração lembra off-road, tá? Lembra lama, enfim. Então, tudo que for veículo, tá? Apesar que tem um trailer, né? Mas o trailer ele não é autopropelido, se a gente for pensar, ele não é automotor, né? O trailer é um reboque. O trailer é um reboque e não deixa de ser uma casa. Mas vamos pensar assim, pessoal, cuidado com o que eu vou falar, tá? Atenção. Tudo que for veículo, a 5410 não aplica. Tração elétrica, não aplica. Veículo automotor, não aplica. Embarcação é um veículo? É. Aeronave é um veículo? É. Não se aplica. Reboque é um veículo, pessoal. Você pode entrar no seu trailer, apesar que você pode ter um trailer no ônibus também, né? Mas enfim, se o trailer é reboque, ele não é autopropelido. Pra vocês entenderem. Rede pública de distribuição de energia elétrica. Pessoal, rede pública é alta tensão, alta não, média tensão já, tá? Não vai se aplicar. Canteiro de obra, aplica. Feira, aplica. Exposição, aplica também. Instalações temporárias, também. Ah, mas é só 3 dias. Tende a atender a norma. Tende a atender. 18ª. Qual a NBR que serve com regulamentação básica para projetos elétricos residenciais? Qual é, pessoal? Qual é? Qual é a norma que a gente tem falado o tempo todo aqui? E a gente não só vai apontar, mas a 5413, ela é de para-raio, se eu não estou enganado. A 14136, ela é de tensão média. A 5444, ela é da simbologia de projeto elétrico. E a 7094, não tem ideia do que seja. A gente vai ver agora. Ó, luminância, errei feio. Eu disse que 5413 era para-raio. Não é para-raio não, pessoal, perdão. É luminância de interiores. 5410, a instalação elétrica de baixa tensão, que é a que a gente está vendo. A 7094, máquinas elétricas gigantes. 14136, eu disse que era de tensão média. Não é tensão média, é padrão de plug e tomada, perdão. E a 5444, 5444, é símbolo gráfico. Pessoal, essa aqui tá cancelada, tá? Tá cancelada, mas a gente continua usando, a gente não importa não. Isso é verdade, o que eu tô dizendo é verdade. Se você viu as outras aulas, você tá sabendo. A previsão de carga de uma instalação elétrica deve ser feita considerando algumas orientações essenciais. Com relação a esse tema, é correto afirmar: para os aparelhos fixos de iluminação à descarga, a potência nominal a ser apreciada deve desconsiderar as perdas e contemplar a potência, novamente, para os aparelhos fixos de iluminação à descarga, a potência nominal a ser apreciada deve desconsiderar as perdas e contemplar a potência das lâmpadas de fator de potência dos equipamentos auxiliares. Pessoal, desde quando eu desconsidero perda, tá? Essa perda aqui ela vai ter de ser levada em conta para essa potência. Tá? A gente corta a letra A. A carga a considerar para um equipamento de utilização é a corrente alternada por ele absorvida, calculada a partir da tensão residual. Tensão residual? Não, pessoal, a partir da tensão nominal do aparelho, né? A partir da tensão nominal e não residual. Uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado deve ser atribuída quando um ponto de tomada for previsto para um uso específico, ou igual à soma das potências nominais dos equipamentos a serem alimentados. É exatamente o que diz a 5410 lá na parte das tomadas de uso específico. E não havendo, pessoal, o conhecimento da potência desses aparelhos, nós teremos que atender a alguns critérios. Tá? Vou colocar aqui TUI, tomada de uso específico. Opa, deixa eu pôr maiúsculo, ver se vem alguma coisa. Opa, tomada de uso específico, tá aqui. Ó, vamos ver se a gente acha aqui, tá? Ó, aqui, ó. Quando um ponto de tomada for previsto para o uso específico, deve-se a ele atribuída uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado ou a soma das potências nominais dos equipamentos a serem alimentados. Quando valores precisos não forem conhecidos, a potência atribuída ao ponto de tomada deve seguir um dos seguintes critérios. Ou você atribui a potência ou a soma das potências dos equipamentos mais potentes, que o ponto pode vir, isso aqui indica a possibilidade, tá? Pode vir a alimentar, ou potência calculada com base na corrente de projeto e na tensão do circuito respectivo. Fica o registro. Então, se vier uma questão, por exemplo, pessoal, que fala assim: se você não conhecer a potência do equipamento, não tem como. Tem como sim. A gente vai utilizar esses critérios aí. Dá um gole na água aqui, pessoal, para não perder a voz. Bora lá, adiante. O mais que a gente tem
Só apontei isso aqui como gabarito. Em salas de manutenção, em salas de equipamentos, devem ser previstos no mínimo 4 pontos de tomada de uso geral. Errado, no mínimo 1 ponto e a potência tem que ser de 1000 VA, 1000 VA. Para os casos em que for dada a potência absorvida fornecida pelo equipamento, potência de saída, e não a potência nominal, deve ser considerados o rendimento e o fator de potência. Eita, pessoal, isso aqui faz sentido também, hein? Para os casos em que for dada a potência absorvida fornecida pelo equipamento, potência de saída, e não a potência nominal, devem ser considerados o rendimento e o fator de potência. Devem ser considerados o rendimento e o fator de potência. Uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado deve ser atribuída quando um ponto de tomada for previsto para um uso específico, ou igual à soma das potências nominais dos equipamentos a serem alimentados. Pessoal, estou em dúvida aqui entre a C e a E. Deixa eu ver se eu acho... Para os casos em que for dada a potência absorvida fornecida pelo equipamento, e não a potência nominal, devem ser considerados o rendimento e o fator de potência. Pessoal, as duas estão fazendo sentido para mim. Eu vou ler a C de novo para ver se eu acho algum erro na C. Uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado deve ser atribuída quando um ponto de tomada for previsto para um uso específico, ou igual à soma das potências nominais dos equipamentos a serem alimentados. Pessoal, não consigo achar erro na C. Para os casos em que for dada potência de saída e não a potência nominal, devem ser considerados o rendimento e o fator de potência. Isso aqui faz sentido também, porque você pensa, você tem um motor que entrega... Pessoal, eu vou de letra C mesmo. Qual o erro da E? Mas eu não sei o erro da E. 4.1, isso aqui é o tópico da norma, 5410. A carga a considerar para um equipamento de utilização é a potência nominal por ele absorvida, dada pelo fabricante ou calculada a partir da tensão nominal, da corrente nominal do fator de potência. Então, não calculo através do rendimento. O fator de potência está envolvido, sim, mas vai ser a corrente do fabricante vezes a corrente nominal vezes a tensão nominal. Pessoal, isso aí. Fica o registro, tá? Vou colocar essa questão bem aqui no refazer. Refazer de novo e de novo. O que mais? 20º. Em um experimento de laboratório de instalações elétricas foi instalada uma lâmpada comandada por um interruptor. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa correta. Novamente, em um experimento de laboratório de instalações elétricas foi instalada uma lâmpada comandada por um interruptor. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa correta. Ligou-se a fase à lâmpada e o retorno ao interruptor. Não, pessoal, não se liga a fase à lâmpada, se liga o neutro, tá? Para que a lâmpada não fique energizada o tempo todo. Liga-se o neutro à lâmpada, neutro e retorno, e no interruptor se liga fase e retorno. Ligou-se a proteção externa, fio terra ao interruptor e a fase à lâmpada. Não procede. Ligou-se a fase ao interruptor e o retorno foi ligado à lâmpada. Isso mesmo. Ligou-se o DR, tá? Ligou-se o DR para evitar sobrecarga no circuito. Quem protege contra sobrecarga é disjuntor em primeiro lugar, e se ligar a DR no circuito de iluminação aí até que faz sentido, porque uma vez que é um laboratório, essa lâmpada vai estar acessível ao nível dos estudantes, pode ser que alguém meta a mão, e ali vai ter um DR ali para salvar a galera. O DR foi instalado para evitar que a lâmpada não entrasse em curto-circuito, uma vez que a fase estava ligada a ela. Não faz sentido não. Gabarito letra C. Pessoal, vamos para as nossas 10 últimas. Acabar com esse negócio, né? Ao menos por essa aula. A norma de instalações elétricas de baixa tensão 5410, ao estabelecer parâmetros de tomadas de uso geral, tubos em cozinhas de uma edificação, prevê um número mínimo delas, baseando-se no perímetro do compartimento. Novamente, a norma de instalações elétricas de baixa tensão 5410, ao estabelecer parâmetros de tomadas de uso geral, tubos em cozinhas de... a gente está falando de quê? Dormitório? Não, cozinha. Cozinha, tá? Cozinha. Prevê um número mínimo de compartimentos, isso mesmo. Considerando as informações dadas, assinale a alternativa correta. Após o cálculo do perímetro, deve ser previsto um ponto de tomada para cada 5 metros. 5 metros, pessoal, é salas ou dormitórios. Salas ou dormitórios, letra A não procede. Após o cálculo do perímetro, deve ser previsto um ponto de tomada para cada 3,5 fração de perímetro. Procede.
As 3 primeiras tomadas deverão ser de no mínimo 600 VA, ficando para cada uma das excedentes a potência elétrica de 100 VA. Perfeita, exatamente isso. Exatamente isso é o nosso gabarito. A gente só vai conferir o erro das demais, apesar que a essa altura eu nem sei se é preciso, mas aquela história, a gente treina até a exaustão aqui, é ou não é, pessoal? Após o cálculo do perímetro, deve ser previsto um ponto de tomada para cada 3,5 ou fração de perímetro. Tá? Após o cálculo do perímetro, deve ser previsto um ponto de tomada para cada 3,5 fração de perímetro, todos eles de 100 VA. É errado. Pessoal, se o número de pontos é menor ou igual a 6, primeiros 3 pontos de 600, o restante de 100. Se o ponto de tomada é maior ou igual, pode ter os 2 primeiros de 600 e os restantes de 100, caso o número de pontos seja maior que 7. No perímetro deve ser previsto um ponto de tomada para cada 5 metros. Se a cozinha não é 5 metros, já tira daí. E outra, né? Um detalhe que ele mudou aqui é só 5 metros. Em lugar de 3,5, ele pôs 5, a restante de 100. Aí, se o candidato está em dúvida entre 3,5 e 5, 3,5 e 5, ele já corre o risco de marcar a letra D aqui, tá? E a última, fala o quê? Após o cálculo do perímetro, deve ser previsto um ponto de tomada para cada 4 metros. Não tem essa cifra de 4 metros lá. Ou fração de perímetro, todos eles de 600 VA. Todos eles de 600? Não, pessoal, todos eles de 600 não. Nosso gabarito de fato é a letra D, conforme já confirmamos. 22ª, vamos lá. Os símbolos gráficos referentes às instalações elétricas prediais permitem uma identificação adequada e coerente dos dispositivos elétricos. Observe as figuras a seguir. Pessoal, seta branca, tomada baixa, tá? Isso aqui é um dispositivo de elétrica, ou rede lógica, ou dados, ou sinal, comunicação, tudo bem? Isso aqui é um fusível. Vamos ver as alternativas que falam disso. Tomada de luz no piso. Não, pessoal, não é no piso. Ah, pessoal, eu esqueci de falar sobre tomada no piso, né? Deixa eu ver se... Tomada no piso. Abri aqui a 5444. É um círculo assim, cortado em 3 partes, envolvido num quadrado, normalmente. Se eu não achar aqui, tomada no piso. Cadê? Dá só um instante, pessoal. A gente vai fazer a busca aqui. Piso, tarará. Ó, tomada de luz no piso, tá? Você pode ter tanto esse símbolo aqui, envolvido num quadrado, ou você pode ter o seguinte. Deixa eu abrir bem aqui. Você pode ter uma outra simbologia também, que acontece de ser comum, tá? Tomada de luz no piso, tá aí. Enquanto isso, a gente vai resolvendo questões, pessoal. Mas tomada de luz no piso, não. Ó, notem, olha esse tipo um engaste aqui, tá, pessoal? Parede, e a tomada baixa, isso aqui é o número do circuito. A tomada baixa, ela fica a 30 centímetros do piso, tá? Tomada de luz no piso, não. Tomada baixa. Tomada de luz alta, não. Se fosse alta, estaria completamente preenchido. Tomada de luz na parede baixo. É isso aqui mesmo, tá? Na parede de baixo. Pessoal, tem uma incorreção aqui, algo que até os colegas ficaram nervosos acerca dessa questão. É porque eles falam assim, tomada de luz. Não é tomada de luz, é tomada de corrente. 10 é o DR. A corrente nominal residual desse dispositivo para a proteção do ser humano é de, pessoal, 300 mA. 300, não é isso? Não, não é. 30 mA. 30 mA é o que a gente tem. 500 mA é meio ampere, tá, pessoal? Muita coisa. Para derrubar uma pessoa, basta 50 já derruba, 30 é pra gente ficar no limite ali de proteção. Beleza. Adiante. Só um segundo, pessoal, instalar essa atualização aqui. Deixa aí. Tá. 24ª. Na determinação das cargas de iluminação de uma sala retangular de dimensões 3x4. Opa, se é retangular, é 3x4. Se é retangular, é 3x4? Não. Se é retangular e 3x4, perímetro é quanto? 3 e 4, 7. 7 vezes 12, 14. Deve ser prevista uma carga mínima de... A gente está falando de quê, pessoal? A gente está falando de iluminação. Não, tá? Iluminação a gente não vai falar de perímetro, a gente vai falar de área. Pessoal, pensem comigo. Se é uma sala retangular, qual é a área dessa sala? 3 vezes 4, 12. 12 metros quadrados. O que a norma diz? Que para os primeiros 6 eu vou atribuir 100 VA e para cada 4 inteiro restante, eu vou atribuir quanto? Vou atribuir 60 VA. É justamente o que a gente tem. Essa tabela bem aqui, quer ver? Essa aqui mesmo. Atenção, hein? Ó. Inclusive, essa tabela aqui, ela tá como tabela. Eu vou tirar ela daí como tabela. Aproveitar e deixar ela como imagem logo. Me dá só um instante, tá, pessoal? Me dá só um instante.
iluminação. Distância máxima sem elemento de... Isso aqui. Só um instante, estou terminando. Agora sim. Tá. Apesar que eu não copiei a parte de cima. Tá aqui, maravilha. Pessoal, eu copiei a tabela errada. Me dá só um instante, me dá só um instante. Essa aqui, né? Potência mínima. Meu Deus, o que eu fiz? Só, me dá só um instante. Eu tô... Perdão, pessoal, perdão. Permita-me me concentrar aqui. Essa aqui mesmo. O que acontece? Primeiro 6 metros quadrados. Ó, a gente tem um ambiente de quanto? 3 vezes 4, 12. 12 metros quadrados. 12 é maior que 6. Então a gente vai estar na tabelinha de baixo. Os primeiros 6 metros quadrados a gente atribui 100. Tá? E para os 4 metros quadrados inteiros restantes a gente vai atribuir 60. Então pega 12. Como é que a gente pode escrever 12? A gente pode escrever 12 como 6 mais 4 mais 2. 6 mais 4 mais 2. Para esses primeiros 6, 100 VA. Para os 4, 60 VA. Para o 2, opa, 2 não constitui 4 metros quadrados inteiros naturalmente. Então o que a gente fica? A gente fica com 100 mais 60. 100 mais 60 que vai constituir qual alternativa? Letra E. Vai constituir a alternativa E. Belezinha? Tem a conta aqui, acho que os colegas fazem a conta. Eu errei essa questão quando eu resolvi, pessoal. Ó. Mas enfim. Eu tive dificuldade na hora de responder ela primeiro, porque eu pensei, poxa, porque a gente vem com o seguinte conceito, a gente fala assim, 3,5 metros lá na cozinha, né, para os pão de tomada. A gente pensa assim, 3,5 metros é fração. Aí você chega aqui na iluminação e acha que as frações do 4 metros quadrados vão contar também, mas não, é 4 metros quadrados inteiro, precisa contar 4 metros quadrados inteiro. Então aqui, o que a gente tem? Vamos ver se os colegas colocaram nos comentários aqui. Colocaram, ó, 6 mais 4 mais 2. Esse 6 vai responder os 100, vai corresponder aos 100 primeiros. Esse 4 vai responder aos 60, vai corresponder aos 60. E esse 2 não conta, você esquece ele. Fala, fique aí, meu filho, tá? Deixa ele quieto. 100 e 60, 160. 25ª. Para a realização de verificações, ensaios, reparos ou modificações na instalação, as linhas elétricas devem ser dispostas ou marcadas de modo a permitir sua identificação. Isso mesmo. Na identificação por cor, deve ser usada uma dupla coloração, verde e amarelo ou a cor verde, na isolação do condutor. Aí você diz assim, terra. Aí você sabe que é o condutor terra, que deve ser verde ou verde e amarelo, mas você vem aqui e não acha o terra. Qual o nome, pessoal, do condutor terra na norma? É condutor de proteção. Condutor de sinal? Não. De fase? Não. Periférico? Neutro. O neutro, ele é verde, ele é azul claro, tá? O neutro, ele é azul claro. Periférico, não fala em periférico. De fase, ele pode ser qualquer outra cor que não verde e amarelo e que não azul claro. Você pode pôr branco, você pode pôr marrom, você pode pôr preto, pode pôr vermelho, tá? Uma cor bastante comum é vermelho para fase. Proteção. Condutores de proteção são verdes. A gente pode ter o terra neutro, que ele é tanto verde como azul. Ele vai ter umas listrinhas azuis. Mas anyways. 26ª. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Atenção. A figura abaixo representa prova para engenheiro civil. Ó, técnico de instalações. A figura abaixo representa parcialmente o projeto de uma instalação elétrica residencial. Os pontos de luz são associados por interruptores three-way. E o que pergunta? De acordo com as informações apresentadas, os condutores que passam no eletroduto X indicado na figura são... Pessoal, aqui está o eletroduto X, tá? O eletroduto X. Detalhe que, ó, vem do quadro... Isso aqui vem do quadro de distribuição, tá? Eu vou abrir isso aqui em uma outra página. Quero ver. Ó, vamos analisar isso aqui. Então, aqui. Vem do quadro de distribuição, fase e neutro. Tá faltando terra aqui, diga-se de passagem, né? Aí aqui você tem um interruptor paralelo lá, e uma tomada. Uma tomada precisa de fase e de neutro. Então, a gente sabe, primeira coisa, que nesse... Vou abrir um bloquinho de notas. Será que dá para ele ficar sobreposto? Dá. Então, só para a tomada... Só para a tomada eu vou precisar de fase
e de neutro. Precisa passar para lá, ó. Precisa passar para lá pelo eletroduto X. Aqui, ó, fase, neutro. Além disso, desse interruptor aqui, saem 3 retornos. Como a gente conhece a ligação do interruptor three-way, basta a gente vir aqui e checar, que isso foi explicado na aula de teoria. Vamos ver se a gente acha aqui ligação do interruptor three-way. Ó, isso aqui é o three-way, ó. A gente tem um eletroduto com 3 retornos, a gente tem um eletroduto com fase e 2 retornos. Então a gente sabe que 2 dos retornos que saem de um dos interruptores, ele segue para o outro interruptor. Como é que vai ficar aqui então? Nesse eletroduto vai ter fase, neutro, mais 2 retornos. Tá? Fase, neutro, mais 2 retornos. Tem alguma alternativa que corresponde a isso? A gente vai ter sim. Fase, neutro e 2 retornos. Fase, neutro, retorno, retorno. Apesar, pessoal, que a gente vai precisar de um outro retorno para comunicar com essa outra lâmpada, tá? A gente tem uma peça, uma lâmpada, outra lâmpada, e vai precisar de um outro retorno para comunicar com essa lâmpada. Então, o resumo é que a gente tem 2 retornos desse interruptor daqui de baixo, a gente tem fase e tem neutro, e tem mais um retorno que é para fazer a comunicação com essa outra lâmpada aqui, tá? Com essa outra lâmpada aqui. Se não tivesse essa outra lâmpada, seriam apenas 2 retornos, mas precisa de um outro retorno para comunicar com a lâmpada. Resumo, letra E, pessoal, são 3 retornos, uma fase e um neutro, tá? Espero que tenha ficado claro. Caso não tivesse essa lâmpada aqui, seriam apenas 2 retornos. Mas como tem ela, vai precisar 3. Vocês notem, ó, que a partir daqui, ó, a partir daqui só já tem 2 retornos. Se não tivesse essa lâmpada aqui, era justamente o que a gente teria nesse trecho. Beleza? Beleza. O que mais? Que mais? Vamos adiante. 27ª. 5410 de 2004. As dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir, após montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Para tanto, a taxa de ocupação do eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, calculados com base no diâmetro externo, e a área útil da seção transversal do eletroduto, não deve ser superior a... Aí, pessoal, a gente lembra do famoso 5, 3, 4, tá? Pega um bloco de notas aqui, ó, lá no seu caderno, na hora da sua prova, ó. Você põe 5, aí põe 3, aí põe 4. Aí que você puxa assim, ó, um condutor, aí embaixo você puxa o quê? 2 condutores, e aqui embaixo você puxa 3 condutores. Aí aqui você vem, você lembra que aqui é 40, você lembra que aqui é 31, e você lembra que aqui é 53. 53 o quê? Por cento. 31 o quê? Por cento. 40 o quê? Por cento. Tá? Essa aqui, ó, para um condutor, 53. Para 2 condutores, 31. Para 3 ou mais, tá? 3 ou mais. 3 ou mais condutores. 3 ou mais. Então aqui, 4 no caso de um condutor, a gente já vê que não procede. 53 no caso de um condutor e 31 no caso de 2 condutores. Opa, 31 no caso de 2 condutores? Isso aqui mesmo, né? Isso aqui mesmo, pessoal. Vejam só. Exatamente o que a gente tem. 53 no caso de 2 condutores. 53 no caso de 1. 40 no caso de um condutor. 40 no caso de 1. Gabarito, de fato, a letra B. Easy busy. O que mais que a gente tem? Ó, eu aprendi aqui, pessoal, com o Goku concurseiro, tá? A regra do 5, 3, 4. Aprendi com o Goku concurseiro. O nome desse cara, ele é servidor público estadual. Eu já segui ele no Instagram, ele é muito de rocha. Deixa eu ver se tem um Insta dele aqui. Acho que tem um Insta do Goku concurseiro. Mas o sujeito é bom, eu valorizo. Tem um Insta dele aí, ó. Ele já respondeu, ó, servidor público, ele é do Maranhão, pessoal. São Luís, ó. São Luís. 17 mil questões. Respeita o cara. 17 mil questões. 17 mil questões. Né? Respeita o Goku concurseiro, ele é de rocha. O sujeito aí fundou o QC. O que mais? 29ª. Vamos tocar para frente. Para fazer o orçamento da instalação de interruptores de uma tecla em uma residência, um engenheiro utilizou a composição de custos unitários a seguir.
Aí tá aqui a composição de custos unitários. Pessoal, o que que pede a questão? Isso aqui a gente já pode limpar, né? Deixa esse bloco de notas aí aberto. A gente vai voltar para a questão, tá? No projeto das instalações elétricas da residência, consta a instalação de 20 interruptores de uma tecla. A empreiteira que executará o serviço deve recolher 125% dos encargos sociais e pratica o BDI de 30%. O preço da instalação desses interruptores em reais é... Pessoal, é o seguinte, eu vou correr com essa conta, tá? Eu vou correr com essa conta porque a gente está estudando instalações elétricas, a gente não está estudando BDI nem gerenciamento de custo e tal. Mas eu decidi deixar para que a gente pratique, né? Para que a gente pratique. Então a conta é a seguinte, ó, vou fazer bem rápido, qualquer coisa pausa, volta, tá? Vou puxar a calculadora aqui, não tem na calculadora, a gente faz na unha. Mas eu não fiz e não escaneei, então a gente vai fazer aqui. Primeira coisa, esse 125% só vai incidir, como é que é o nome, pessoal? Incidir, né? Incidir em cima da mão de obra. Então, ó, a mão de obra para instalar isso aqui é o custo unitário. Isso é unitário, é um único interruptor. Então, ó, a mão de obra vai custar o quê? 2 vezes 10, 20. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 8, 16. 20, 16, 36. Então, a gente tem 36 de mão de obra. Mas só que eu devo recolher 1,25 de encargos sociais. Ou seja, eu tenho 100% da mão de obra e eu tenho que jogar mais 125% em cima desses 100% que eu já tenho. Então, no resumo da história, eu vou ter que multiplicar por quanto? Eu vou ter que multiplicar por 2,25, porque eu tenho 100% e preciso jogar 125% a mais. Então, vezes 2,25. Tá aqui, ó. Isso aqui, esses R$ 81,00, é a mão de obra com os encargos, os encargos complementares, tá? Agora a gente vai somar o material. 3 e 1, 3. 6 vezes 1,50, 9. 9 e 3 daqui de cima já deu 12, não é isso? 12 e 4 deu 16. 16 e 8 dá 24. A gente multiplica aqui, tá? 16 e 8 dá 24, não é isso? 16 e 8, 24. Agora pega esses 24, que é o material, e soma a mão de obra com os encargos complementares que a gente tem. 81 mais 24, deu 105. 105, pessoal, eu pago para instalar um interruptor de uma tecla, tá? Só que eu tenho quantos? Eu tenho 20 interruptores. Só que antes de multiplicar, eu estou esquecendo uma coisa. 105 é o valor que a gente tem. Eu somei, o que eu somei até agora? Mão de obra com encargo complementar, e somei material. Só que está faltando o quê, pessoal? BDI, bonificações e despesas indiretas. O BDI é de quanto? É de 30%. Eu vou somar 30% em cima disso aqui. Como é que eu posso fazer para somar 30%? Eu já tenho 100%. Quero somar mais 30. Vou multiplicar por quanto? Por 1,3. Então, esse 136,5 é o valor de quê? É o valor da mão de obra, mais os encargos complementares da mão de obra, mais material e mais BDI. Tá certo? Vamos olhar o histórico aqui, ó. Ó. Apesar que eu cancelei. Mas o histórico ia dizer tudo pra gente. Gente, esse aqui, de novo, é o valor da mão de obra, mais encargo complementar, mais material, mais BDI. Beleza? É isso aí. Só que isso é para um interruptor. Quantos interruptores eu tenho? Eu tenho 20 interruptores. O que dá o total de 2.730. Qual é a letra, pessoal? Letra C de correto. Letra C de Cristo. Letra C de com vocês. Beleza? 29ª, nos projetos de instalação elétrica de baixa tensão. Vamos ver os comentários. Tem uns comentários muito bons aqui. Ó, preço de venda. Preço de venda é o material mais mão de obra vezes encargo complementar vezes BDI. Material deu 24. Mão de obra 36. Mais mão de obra vezes o encargo. 36 mais 36 vezes 1,25. Que no resumo da mesma coisa, se você colocar o fator comum em evidência aqui, ó, vai ficar 36 vezes 1 mais 25, né? Lá da matemática. Vezes 1,30, que é o BDI, que vai multiplicar tanto material, quanto mão de obra, quanto encargo, tá? Resumo, 136,5. Custo total, 136,5 vezes 20. Tá aí. Belezinha? Essa conta aí, pessoal, ela é válida não só para essa composição, para todas as composições que você for pensar, tá? Se você tiver 20 tipos de mão de obra aqui, tá? Hora homem, você vai fazer a encargo complementar para todas. Tá? E o procedimento, a rotina é essa aí. Não interessa se... Pode ter uma composição de um monte de homem hora lá e de material,
que você vai fazer a mesma coisa. Vai só crescer a conta. O princípio vai ser o mesmo. 29ª. Nos projetos de instalação elétrica de baixa tensão, é fundamental a especificação técnica dos diversos componentes. Analise as seguintes opções sobre as instalações elétricas prediais e assinale a afirmativa incorreta. Bem, nós estamos procurando o quê? A errada. A caixa de barramento é destinada a receber os condutores do ramal de distribuição e alojar o barramento de distribuição dos ramais de distribuição secundários. Deixa isso aí em stand-by, tá, pessoal? Vamos procurar alguma coisa mais esquisita que isso aí. A chave de partida estrela, triângulo com tensão reduzida para motor trifásico, liga o enrolamento primário do motor inicialmente em estrela e depois em triângulo. Deixa isso aí, por enquanto. O aterramento é uma ligação com a terra do condutor fase, com objetivo de proteção. Pessoal, eu ligo o condutor fase no terra, eu aterro a fase, pessoal. Pessoal, não se aterra a fase. Se você aterra a fase, você vai estar mandando energia elétrica para o solo. Tá? Você vai estar mandando energia elétrica para o solo. Você vai estar fazendo nada. Está jogando dinheiro fora. Quem que a gente aterra? A gente aterra o neutro. O aterramento é uma ligação com a terra do condutor neutro. Tá? Ou a gente pode colocar aqui. O aterramento é uma ligação com a terra do condutor de proteção com objetivos de proteção. Tá? Caso aqui, tanto na verdade, pessoal, não é neutro não, vai ser o de proteção mesmo. Ainda que o neutro seja aterrado lá na alimentação, quem a gente vai ligar com objetivo de proteção é o condutor de proteção. Tá? De proteção. Portanto, essa aqui está incorreta. A gente não liga fase, a gente liga o condutor de proteção. E, por consequência, todas as demais estão corretas. Então, o que a gente consegue aprender com isso? Que a caixa de barramento, sim, é destinada a receber os condutores do ramal de distribuição e alojar o barramento de distribuição dos ramais de distribuição secundários, tarará. E, sim, a chave de partida estrela, triângulo com tensão reduzida para motor trifásico, liga o enrolamento primário do motor, inicialmente em estrela e depois em triângulo. Isso aqui procede também. O quadro de distribuição é um conjunto que compreende um ou mais dispositivos de proteção e manobra. Detalhe para isso, tá, pessoal? Proteção e manobra. Proteção por quê? Porque o disjuntor ele vai proteger se tiver um curto-circuito. E manobra por quê? Porque eu vou conseguir seccionar o circuito se eu quiser fazer manutenção. Segura. Destinado a distribuir energia elétrica aos circuitos terminais. Procede sim. Nosso gabarito, a letra C, por quê? Porque a gente está procurando a incorreta. Estamos procurando a incorreta. 30ª. O esquema a seguir refere-se à planta de instalação elétrica de um dormitório, com acionamento simultâneo de duas lâmpadas de 60 watts por meio dos interruptores 1, 2 e 3. É a descrição do que a gente tem aqui abaixo, tá? Ó, interruptor intermediário, duas lâmpadas de 60 watts, lâmpada A e lâmpada B, tá? Lâmpada A e lâmpada B. E aqui a gente tem os interruptores 1, 2 e 3. 1 e 3 são interruptores three-way ou interruptores paralelos e o interruptor 2 é um interruptor intermediário ou four-way. De novo, considerando o circuito único e desprezando o fio terra, tá? Desprezando o terra, passam pelo eletroduto do trecho AB. O que passa, pessoal? Agora vamos lá. Vem do quadro de distribuição. Primeira coisa que eu tenho a dizer. Se tem uma tomada aqui, vai precisar ir uma fase para lá. Então eu já sei que tem que ter uma fase no condutor A e B, tá? Vem do quadro de distribuição, quadro de luz, tá? Quadro de distribuição e luz, enfim. Considerando o circuito único, desprezando o fio terra, passando pelo trecho do AB, desprezando o terra, ou seja, essa tomada aqui, a gente não vai contar o terra. 3 retornos, uma fase. Notem que todos têm fase, tá? Então não dá para cortar ninguém. Pessoal, se tem uma tomada, ó, aqui, ó, neutro e fase que tá indo para lá. Se é uma tomada, vai ter que ter neutro também. Então tem que passar um neutro aqui. Tem que passar um neutro entre o A e o B. Ó, a letra A a gente já corta. Por quê? Porque não tem neutro. Beleza? Que mais? Pessoal, precisa chegar uma fase nessa lâmpada A aqui. Precisa chegar uma fase, porque senão ela não funciona. Tá? Senão ela não funciona. Precisa chegar uma fase nela. E não tem como essa fase vir por outro caminho que não seja o eletroduto AB. Então tem uma fase. Não deu para cortar ninguém, né? É óbvio que vai ter que chegar uma fase, não dá para cortar ninguém. Vamos lá. E assim como vai precisar de neutro na lâmpada também. O mesmo raciocínio que eu usei para tomada dá para usar aqui para a lâmpada.
Agora, pessoal, o interruptor, uma coisa que eu digo a vocês, o interruptor four-way, chegam 4 retornos nele. Não vai fase no four-way, não vai neutro no four-way, não, tá? O que vai no four-way são retornos para ele comunicar com os outros. Então, eu sei que chegam 4 retornos no four-way. Eu sei que chegam 4 retornos no four-way. E eu sei que 2 vem de um dos paralelos e 2 vem do outro paralelo. Tá? Então eu sei que aqui dentro vai ter 2 retornos, de certeza. Por quê? Porque vai vir do interruptor 1. Vai vir 2 retornos do interruptor 1. Isso é certeza. Então, a gente já corta que diz que passa 1 retorno. Tá? Passa 2 de certeza. Por quê? Porque vem do 1 para comunicar com um interruptor intermediário. Beleza. Pessoal, o que mais que a gente tem? Ó, uma vez que o interruptor 3 ele também aciona essa lâmpada aqui, precisa passar um retorno que vai do 3 para essa lâmpada B aqui, tá? Então eu sei que vai ter mais um retorno. Além dos 2 que vem do interruptor 1, vai ter um retorno para comunicar com essa lâmpada aqui correspondente a esse interruptor 3 aqui. Então vai somar mais um retorno. Vai somar mais um retorno. Na verdade, eu sei que vem 2 daqui e eu sei que tem outro para comunicar essa lâmpada. Já somaram 3 retornos, tá, pessoal? 3 retornos. A gente fala 3 retornos aí de certeza. 2 desse interruptor e 1 para comunicar com a outra lâmpada aqui. Então, 3 retornos fácil. Gabarito letra D. Eu vou confirmar isso para vocês aqui. Ó. Vejam só. Isso aqui é um interruptor three-way, o paralelo normal. Deixa eu mostrar o four-way. Isso aqui, ó. Tá? É justamente a ligação que a gente tem lá. Justamente a ligação que a gente tem lá. Justamente a ligação que a gente tem lá. Olha, pessoal, no four-way desce 4 retornos. Tá? No interruptor principal vai descer 2 retornos de uma fase. No interruptor three-way, que não é o principal, vai descer 3 retornos. Então, se eu fosse arriscar um palpite aqui, eu diria o quê? Que esse aqui é o interruptor principal, que nesse descem 3 retornos, nesse aqui descem 4 retornos, isso é certeza absoluta. Tá? E aqui a gente precisa dos retornos para comunicarem com as lâmpadas, conforme seccionado. Gabarito letra D mesmo. Vamos ver os comentários. Ó, aí eu coloquei uns bizus aqui, tá, pessoal? Conselho que eu dou. Não é porque é o meu comentário, não. Mas dá uma pausa e dá uma lida nesse comentário, tá? Pausa o vídeo aí agora e dá uma lida nesse comentário, porque esses bizus são importantes. Tá? Vamos tocar pra frente. O que mais que a gente tem? 30º. A gente respondeu a letra 30. Letra 30 não, questão 30. A nossa última, tá, pessoal, dessa aula. Coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: se o conteúdo tem sido relevante, pessoal, se inscreve aí, deixa um gostei, tá? Se você está apreciando o nosso trabalho, é uma alegria estar sempre por aqui. Me divirto bastante, aprendo bastante nessas aulas. É cansativo, a garganta dói, mas é o jogo. A gente quer o quê? A gente quer aprovação e a gente precisa pagar o preço, né? Quando a gente estiver lá na frente, a gente vai falar: foi difícil pra caramba e minha garganta doeu. Tá, pessoal, fiquem em paz. Forte abraço, até mais. A gente se encontra na próxima aula. Beleza? Tchau, tchau.